Boa noite a todos, meus irmãos. Que bom que conseguimos, nessa noite fria, gelada, mas estamos aqui. Viemos buscar não só o cobertor físico, mas o cobertor espiritual. Não só o pão físico, mas o pão espiritual também. Quando estamos debaixo do guarda-chuva da doutrina, nós estamos protegidos, nós estamos amparados, nós estamos assessorados daquilo que nos faz bem. E aí nós vamos aprendendo, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Mas será, que tudo que eu peço eu obtenho? Que tudo isso me é permitido? Muitas coisas tem no mundo, mas nem tudo me convém. E hoje vai ser por aí a nossa conversa. Estou falando devagar, porque a gente faz 15 anos, 16, fica jovem há mais tempo, e às vezes o ritmo do dia já foi corrido, aí a gente vai falando mais devagar, né? Então, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Isso nós encontramos em Marcos, capítulo 11, versículo 21. Então quer dizer que se eu pedir, eu vou obter? Depende da qualidade da sua prece, do seu pedido, depende de algo chamado merecimento. E ao longo dessa conversa de hoje, nós vamos percebendo o que realmente nós devemos pedir, o que realmente são as preces legíveis, não as inteligíveis. Porque às vezes, na vida, no nosso dia a dia, nós vamos pedindo umas coisas a Deus que lá na frente nós agradecemos que bom que não deu certo, que bom que não foi assim da maneira que eu queria. E o que nós precisamos entender, principalmente, é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque nós somos, na maioria das vezes, imediatistas, ansiosos, e queremos aqui e agora, como pessoas muitas vezes infantilizadas, que a nossa vontade prevaleça. Por que eu digo crianças, até parecendo crianças infantilizadas? Porque quando nós éramos crianças, se nós formos pelo viés da educação, nós aprendemos com os nossos pais, sendo filhos, que nem tudo que nós quiséssemos, nós poderíamos ter. Na casa da maioria das pessoas, se não em todas, é assim. A gente podia ter tudo. Quando a gente não queria ou queria alguma coisa, o que é que a gente fazia? Incomodava, cada um com as suas técnicas, né? Incomodava até conseguir. Muitos pais cedem, outros não. E na vida a gente vai vendo que o nosso pai maior, para nós, seus filhos, irmãos em Cristo, ele vai nos ensinando para fazer tudo e principalmente para o outro como nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então daí já parte um princípio básico da educação, daquilo que eu vou pedir. O que eu vou pedir vai trazer benefício para quem? Por quê? Pode ter alguma consequência danosa? O que eu vou pedir é algo para satisfazer a minha vontade material? Ou é algo para satisfazer a minha vontade emocional, espiritual, um benefício coletivo, talvez? Então, aquilo que eu estou pedindo tem razão de ser? Porque todos nós, seres humanos, já sabemos que, na nossa grande maioria, somos todos insatisfeitos, por uma razão ou por a outra.
Até em coisas simples, banais, nós somos insatisfeitos. Se a gente tem o cabelo crespo, a gente quer ter liso. Se a gente quer ter liso, a gente encrespa. Se a gente é muito magra, a gente quer ganhar peso. Se a gente tem muito peso, a gente quer perder. Pergunta-se quantas vezes no espelho alguém na vida já se perguntou: por que eu não nasci de olhos azuis? Minha família inteira tem olhos azuis. Para não fazer talvez mais bobagem e ver coisas melhores, né? E assim nós vamos nos perguntando por que o vizinho tem tal coisa e eu peço, rezo, mas eu não obtenho. Será que são das coisas materiais que Deus e os amigos espirituais têm que estar à disposição para negociar conosco? Negar esse ócio que nós não estamos fazendo nada de proveitoso quando pedimos somente o material. E aí tem uma outra frase que diz: ajuda-te que o céu te ajudará, de Jesus. Faça a sua parte. Peça, sim, com vontade, com profundidade, com sinceridade, com amorosidade, com indulgência, para que talvez, ou possivelmente, você receba aquilo que você quer tanto. Mas, como em todos os processos, nós estamos numa grande economia universal, onde cada um de nós tem um papel e faz a sua parte. Às vezes, Deus e os amigos espirituais, naquilo que nós queremos, fazem-nos chegar até aqui, que seria o nosso ponto, aonde a nossa vontade queria que a gente chegasse. Mas, quando chega aqui, digo, olha, eu já estou cansada de esperar por isso, não quero mais saber, desisto, não insisto. Muitas vezes nós fizemos isso. Fazer a nossa parte é fazer o bem no limite das nossas forças. Eu quero que coisas boas, eu gostaria que coisas boas me acontecessem, mas o que é que eu faço de bom no meu raio de ação? Vamos nos perguntar. Hoje estamos aqui, no sul do Brasil, numa noite gelada, que não são das piores, já teve piores. Ainda estamos no litoral, que não é o lugar mais frio, que o interior de Santa Catarina, nossa, que lindo, neva. Muito bonito mesmo o fenômeno. E os nossos irmãos, que como nós na noite de hoje, estão sem cobertor, estão sem comer, porque não sei em vocês, em mim inverno dá uma fome tremenda, sempre, mas inverno principalmente, né? Que estão privados de tudo isso que nós temos de bom. O que nesse período, agora, deste frio, nós fizemos, nós, cada um de nós, dentro do nosso raio de ação, um benefício para minimizar o sofrimento do nosso irmão. Ah, lá vem a Josi, né, açorianamente falando. Nega, dou roupa para casa espírita? Estás pensando o quê? Já faço a minha parte. Não é assim que a gente diz? As coisas não servem mais, eu não sei se entra alguma traça, algum bicho no meu guarda-roupa que elas encolhem. Eu sou obrigada a doar aquelas roupas que não me servem mais para casa espírita. Que bom! Pior se nem isso você fizesse. Uma caridade moral também é importante. Mas a caridade do acolhimento, a caridade de ouvir aquela pessoa que está passando por privações que não são só físicas, são privações emocionais, são privações mentais. Na minha família tem esses casos e o que é que eu faço com eles? Eu, dentro do meu lar, da minha família. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Hoje já começou a se acelerar as coisas, mas vamos lá. A providência divina interfere nas nossas ações? Sim ou não? O que é que vocês acham? Interfere nas nossas ações?
Sim, de ordinário são eles que nos dirigem. Ah, mas a gente tem, aqui na ilha é muito comum dizer isso, nega, nós temos livre-arbítrio. Não é assim que a gente fala? É. Nós temos o livre-arbítrio, e esse pouco livre-arbítrio que nós temos que ter discernimento para usar de maneira correta. Porque em todas as esferas universais nós vamos ter livre-arbítrio. E quanto mais depurados, quanto mais evoluídos, mais assertivos nas nossas escolhas. Mas, muitas vezes, nós não temos como entender essas interferências nas nossas ações, sejam elas positivas ou negativas. Com o que eu quero me assessorar? Qual é a assessoria que eu quero? Quando a gente vai fazer alguma coisa, em qualquer lugar que a gente trabalha, até mesmo em casa. Esse final de semana aprendi a fazer um bolo chamado bijagica. Delícia. Isso que o médico disse para mim, não come açúcar, né? Mas, o que é que eu quis lá na cozinha? Eu quis uma assessoria. Que a cozinha é um dos melhores lugares da casa da gente para fazer terapia. Vocês podem acreditar. Um dia nós conversaremos sobre isso. E fui buscar o meu melhor assessor, que é o meu filho caçula, que é o mais paciente, né? E aí eu disse, pega ali, pega aqui, porque mandar é uma coisa que é inerente. A gente tem essa vontade. Parece que mãe nasceu para dar ordem, né? Só que não. E aí, ótimo, eu busquei aquela assessoria para fazer uma coisa boa, uma assessoria boa. Mas se não é algo bom e eu busco uma assessoria, qual é a assessoria que vai estar comigo mesmo? Aquela que eu estiver no padrão vibratório igual. Me deram essa receita desse bolo. Só para mim mesmo passar com frio desse na cozinha. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver. Vou fazer, mas vou fazer, sabe, né? Aquela minha vontade de sempre. Aquela, mais ou menos, vou seguir essa receita, tomara que esse troço preste. Já não estou jogando ali energia boa. Já estou jogando ali energia de preguiça, de não ser bem agradecida, porque ter um pão, ter o que fazer, já é uma bênção. E quem vai consumir aquilo ali também não vai se beneficiar, porque ele está contaminado de todos esses sentimentos que eu coloquei junto com a receita que a gente foi fazer. E assim é na vida. E assim é quando eu peço a Deus, quando a interferência divina vem, porque eu estou profundamente, piamente, acreditando e necessitando do auxílio divino naquele momento. Para coisas, para algum acontecimento imediato ou futuro importante, mas no tempo de Deus. Porque não dá, por mais que a gente esteja na era da inovação e tecnologia, né, não dá para dizer, alô, além, tudo bem? A Josi de novo pedindo pelo fulano, pelo Beltrano. E se puder, manda uma ajudinha aqui para mim. Dá para fazer isso? O telefone toca daqui para lá ou é de lá para cá? Isso nós precisamos entender. Não é do nosso jeito, não é como nós queremos, na hora que nós queremos. E quando a gente pede as coisas, a gente conta com a interferência divina. Aí eu pergunto para vocês, mais uma vez, qual é a interferência e assessoria que nós queremos naquilo que nós estamos pedindo? Livre arbítrio, sempre vamos ter. Então não dá para culpar, como muitas vezes a gente vê, conversas, rodas de conversa. Eu fiz isso, mas eu não estava no meu normal. O espírito tem essa mania. Só pode ser interferência espiritual. Se foi, você permitiu.
Porque você sempre tem livre-arbítrio. Eu te disse todos aqueles desaforos aquele dia, mas eu vou te dizer, não era eu. Só podia ser um espírito. Não era ele não, querida. Ele podia até te soprar um vocabulário mais chulo. Mas você usou do seu livre-arbítrio para falar aquilo que já estava dentro de você, aquilo que você já veio maquinando e sendo assessorado no que você pediu. Como assim? Nem me lembro de ter pedido, porque a gente disfarça bem, né? Não lembra de ter pedido? Quando a fulana lhe ofendeu, o que é que você pensou? Qual foi o elo de ligação que você fez? Qual foi o tomar aqui? Ai, me paga. Assessoria, estou chamando. Então, eu tenho que usar o meu livre-arbítrio para que a providência divina interfira, sim, nas ações que vai beneficiar a mim e a todos aqueles que me rodeiam. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual. Senão nós vamos ficar, desculpem a frase, eternos pedintes, sem, muitas vezes, ou na grande maioria, não ser atendidos. Quanto muitas vezes, a Rita que está aqui sabe disso, e outras pessoas que fazem um atendimento fraterno, nós atendemos muitos atendimentos, que é uma conversa à luz da doutrina espírita, que você marca um horário e uma pessoa da casa, né, que já está designada, faz o atendimento fraterno. Algumas vezes a gente sai tão compadecido, tenta encaminhar o mais rápido possível essa pessoa para os atendimentos que tem a casa, sim. Mas tem outras vezes que nós não estamos lidando com pessoas de pouca idade, às vezes. Nesse exemplo que eu vou dar. São pessoas até maduras. E a grande urgência delas é suprir as suas carências financeiras, físicas, de vaidade. Realmente precisa de um tratamento. Mas vai precisar usar o seu livre-arbítrio. Vai precisar aquilo que nos faz nos reconhecer verdadeiros espíritas, a nossa capacidade de transformação. E essa é a nossa responsabilidade aqui no orbe terreno. Sartre já dizia que o inferno são os outros, porque eu sempre vou culpar alguém das minhas desilusões. A culpa vai ser sempre de alguém. E cadê minha parte? Aonde que eu estou propiciando, usando o meu livre-arbítrio para bons acontecimentos na minha vida, na vida da minha comunidade, na vida da minha cidade, do meu estado, do meu país, do orbe terreno? O que é que eu estou fazendo de bom? Ah, tá pegando fogo lá em São Paulo, em Minas, não é aqui. Ah, encheu lá no Rio Grande do Sul. Tem problemas, tem bastante terra. Gente, isso eu não estou falando de cultura de internet, não. Eu estou falando de rodas de conversas de pessoas que elas simplesmente não se importam. Assim como elas não se importam com ninguém, ninguém talvez, nem deste plano, nem do outro, também se importe com ela. O universo é uma grande parede de borracha. Eu lanço e eu recebo. Eu lanço bem, eu recebo bem. Eu lanço mal, eu recebo mal. Vamos lá? Senão eu vou falar a noite toda. E ainda temos toda a questão dos amigos espirituais, dos mentores, guias, protetores, não sei como vocês chamam, que estão ali dizendo: vamos por este caminho, minha irmã. Quem sabe assim vai ser mais fácil. Vou fazer do meu jeito e acabou. Porque nem entra, muitas vezes, a intuição do que ele está dizendo aqui, porque o bloqueio, né? Aí vem aquele outro que está na mesma faixa de vibração do que eu, e diz uma frase que se diz muito aqui em Florianópolis: quebra tudo mesmo, mete o pé. Não é assim? Então, os nossos mentores, os espíritos superiores,
os espíritos de luz elevado, eles tentam, inclusive, durante a nossa prece, durante o nosso evangelho no lar, durante o nosso dia a dia, nos ajudar. Mas nós temos também que dar condições de vibração, de merecimento, para que essa comunicação aconteça. Na prece de Alexandre Paredes, me dá o papel que eu vou ler daqui, porque senão eu tenho que esticar muito o braço para olhar para trás, eu não posso virar de repente. Na prece de Alexandre Paredes, ele diz o seguinte: Deus, dê-me forças para entender porque o homem persiste na indiferença que cala o coração, transformando-o em pedra. Afasta de nós este cálice de dor. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. Venha a nós o teu reino de paz e de luz. Seja eu um instrumento em tuas mãos. Pai, dai-nos a tua paz, pois o mal ainda persiste em estar em mim, e a humanidade não precisa de leis, apenas de amor. Amigo de todas as horas, faça de mim gota d'água pura a espelhar toda a tua luz em minha pequenez humana. Esse é um exemplo de prece, mas daí nós já vamos passar para a próxima questão. A ação da prece é uma transmissão de pensamento. Então não adianta também, muitas vezes, como a gente faz, rezar a prece, está na hora de dormir, eu estou com sono, não vou rezar, não, vou rezar, né? Vai que aconteça alguma coisa durante a noite. Vou rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Isso aí adianta? Ou uma prece que nem Deus, nem a pessoa que está do teu lado não escuta, que fará Deus. Sem intenção nenhuma, repetitivamente, pronto, não dá nem para decodificar o que está sendo. É uma transmissão de pensamento. Então, eu tenho que me concentrar naquilo que eu preciso, que eu vou agradecer e rezar com profundidade, sinceridade e amor. Através dessa transmissão de pensamento, eu faço o meu pedido, o meu agradecimento e faço a glorificação. Esse ato de glorificar no sentido de exaltar, que vai além daquilo que eu até pedi. Quantos de nós, às vezes, já rezou, pediu uma coisa bem ínfima, simples, e foi abonado com muito mais do que merecia? Em termos de saúde, em termos de família, em termos de trabalho. Na maioria das vezes, nós somos muito atendidos. Não digo além do que merecemos, a gente também é legal, merece umas coisinhas boas, né? Mas, por misericórdia e merecimento, isso acontece conosco, né? Assim como o oposto também pode acontecer. Então, eu me concentro, eu faço o meu pedido ou o meu agradecimento e glorifico por tudo isso, exalto todas essas coisas. Não deixeis cair em tentação. Quando a gente reza, né, normalmente o Pai Nosso, o que é não deixar-se cair em tentação? É ir pela porta estreita, que é difícil muitas vezes de atravessar, mas é o caminho reto, é o caminho certo. Do que a porta larga de oportunidades fúteis que não vão nos levar a lugar nenhum. Só vão atender às nossas necessidades imediatas. Muitas vezes, algumas atitudes que nós tomamos, nós levamos a vida e talvez algumas encarnações nos arrependendo.
né? Dependendo do ato que nós cometemos. Por isso, é orai e vigiai. Atração de bons espíritos, cultivo de bom pensamento para nos livrarmos desta queda nas tentações do mundo. Orai e vigiai, sempre. O orai, a maioria das vezes, a gente consegue. O vigiai, a gente tenta. Ou, tanto orai como vigiai, dependendo da fase, a gente consegue ou não. Cabe da nossa vontade. O médico que me atendeu aqui na sexta-feira, na Casa Espírita, doutor Augusto, ele sempre diz, além de um excelente médico, um ótimo filósofo, ele sempre diz que o querer é como uma fruta. E esta fruta, para que ela esteja pronta a ser degustada ou ser vendida, enfim, ela precisa estar madura. E o nosso querer é isso. Nós temos o grau de amadurecimento para orai, vigiai, querendo e atraindo bons espíritos no cultivo do pensamento positivo. A ação magnética do passe também pode nos ajudar. Magnetismo, prece, transmissão de pensamento. Mas eu tenho que estar receptivo para esse passe. Não adianta eu me sentar na cadeira do passe pensando, será que eu desliguei o ferro elétrico? Eu fechei a porta? Eu estou aqui, mas quando eu chegar em casa eu já quero ver a série e tal, na Netflix, porque está rolando. Eu estou concentrado naquilo que está acontecendo naquele momento? Não. Então, para que tudo aconteça, para que essa transmissão de pensamento aconteça, inclusive no passe principalmente, eu tenho que estar concentrado, orando e vigiando. Maneira de orar. Existe lugar específico para fazer a prece? Existe, gente, um lugar específico? Não. Todos os lugares que eu tiver a oportunidade, eu posso estar rezando, é transmissão de pensamento. Eu fui criada também numa família católica. E, com todo respeito a todas as religiões, minha avó adorava terços e novenas. E demorava muito. E para uma criança que não era tão tranquila assim, aquilo para mim era uma eternidade. E eu me lembro que ela dizia, ela batia com as costas da mão na gente. Ela dizia, presta atenção, tu vais precisar disso na vida. Mas aquela repetição, aquela oração, em algum momento na vida me serviu. Eu aprendi pelo menos a orar, alguns tipos de oração. Quando ela via que eu estava me perdendo, que eu já estava com o pensamento longe, ela dizia, agora essa parte é contigo. Eu dizia, meu Deus, eu não sei nem onde é que está. Né? Mas tudo na vida é proveitoso quando nós tomamos como lição para nós. Então não existe lugar para prece. Normalmente nós rezamos e gostamos de rezar em silêncio, calmos, tranquilo. Vou dar um exemplo. Na chegada na casa espírita, olha que encontro marcado com Deus e a espiritualidade. Ao invés da gente ficar falando coisas que não tem nada a ver, que pode ser falado lá fora antes ou depois, vamos orar, vamos aproveitar esse encontro. É para cá, é para isso que nós fizemos. Quando nós acordamos, quando nós vamos ingerir um alimento, quando algo bom nos acontece nas nossas necessidades diárias, né? Eles lá em casa, qualquer dia eu vou ter um laudo, né? Tomara que não seja do CAPS, porque eu gosto de abrir a janela e gosto de agradecer. Bom dia, meu Deus, que dia lindo. Por exemplo, sábado foi um dia chuvoso, frio. No domingo amanheceu aquele dia lindo. A gente tem 1000 motivos por estar agradecendo. Estamos vivos, respirando, vendo e merecendo um dia daqueles. Ou um dia como foi o de hoje. E em qualquer posição se pode orar, posições normais, né? Você pode orar em pé, deitado, sentado, de joelho.
De cabeça para baixo eu acho difícil, porque até particular as palavras vai ser complicado, mas como é força de pensamento, posso lá estar numa posição de yoga e estar fazendo a minha prece, por que não? Mas, de preferência, confortavelmente. Ah, Josi, mas quando eu estou no apuro não dá para ser confortável, ó. A prece sai numa ligeireza, eu estou no ônibus, eu estou caminhando, eu estou com a minha bike, eu rezo. Ótimo. Então não tem uma posição que se deve orar. A posição é a de respeito, é de transmissão de pensamento, é de concentração. Como é que a gente ensina aqui na evangelização a se concentrar para as crianças? A gente coloca o pensamento num montinho. Tudo que a gente pensar naquele montinho, para a gente conseguir pensar só nele. E às vezes nós adultos não conseguimos travar aqui o acelerador, o pensamento recorrente. Através da prece, é o primeiro freio que a gente vai colocando o pensamento num montinho. Vamos lá, seu Odi. Quais as palavras que devo usar numa prece? As mais sinceras possíveis. As mais fáceis de entender. Às vezes, em momentos turbulentos, todos nós já passamos por isso. Vocês conseguem rezar o Pai Nosso? Não, já me perdi ali na primeira estrofe. Pai Nosso que estás no céu, o que é que vem mesmo agora? De tão tamanho turbilhão que está no meu pensamento. Faça uma conversa com Deus e os amigos espirituais. Meu Deus, estou num momento de tantos acontecimentos difíceis. Que Deus, que Jesus, que a espiritualidade maior possa me ajudar. Que eu possa merecer me acalmar, me pacificar, ficar menos agressivo. É o seu jeito, é da sua maneira de conversar com Deus. Claro que quando a gente sabe uma prece e gosta de rezar aquela prece, como Cáritas, como a prece do perdão, e várias preces que tem lá no caderno, né, de preces do Evangelho, ótimo, mas às vezes a gente não tem esse recurso de estar com o Evangelho na mão ou lembra. Faça a sua conversa com Deus, com sinceridade e com fé, porque fora do amor e da fé é difícil que algo aconteça. Quanto tempo deve durar a prece? O tempo que você achar necessário. Pode ser uma prece rápida, pode ser uma prece não tão rápida, média, vamos dizer assim, e uma prece longa. Às vezes, em certos acontecimentos da nossa vida, nós temos muita dificuldade de perdoar. Eu lembro que num acontecimento da minha vida, eu fiquei rezando a prece do perdão por 3 anos. Mas para quê? Para perdoar? Para não sentir mais raiva. Para não sentir mais, gana, instinto de vingança, porque todos nós temos isso. Eu fiquei rezando essa prece pedindo a Deus que perdoasse a mim por esses sentimentos. Esquecer determinados acontecimentos, nós não vamos esquecer. Alguém aqui é desmemoriado? Não. Mas perdoar também significa olhar para outra pessoa e não desejar nada de ruim para ela. Depois, desses acontecimentos vieram outros e eu continuo, vira e mexe lá, vou com a minha prece do perdão, te perdoa, muitas vezes a mim mesma, porque às vezes a gente não se perdoa. E aí nós vamos dizendo quanto tempo ou não deve durar a nossa prece. Maneira de orar numa prece coletiva, vamos rezar coletivamente hoje, como nós já fizemos aqui, em alguns acontecimentos, que todos nós rezamos juntos e pedimos a Deus que amparasse tudo aquilo que estava acontecendo, ou coletivamente para agradecer o benefício que Deus deu a todos nós e dá todos os dias. Quantas vezes eu devo orar? Quantas você tiver oportunidade. Quantas você tiver necessidade. Quantas você conseguir
disciplinar o seu tempo, um pensamento vigilante. Lá vem um pensamento ruim na minha cabeça. O que eu faço? Vou orar, vou fazer uma prece. Santo Agostinho, agora ela vai para a folha de novo. Tudo que é miúdo e longe, estou sem lente, sem óculos, então nem que eu quisesse, né? Daí vou fazer assim, não dá. Santo Agostinho, nessa prece, ele diz o seguinte: Paris, 1861. Vinde todos vós que desejais crer. Os espíritos celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração, como induz a alma ao arrependimento quando fazemos a prece. Ah, a prece! Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, é com essa prece, com toda esta vontade, com toda esta sintonia, que na noite de hoje nós vamos pensar, sair daqui melhores do que entramos. E nós estamos orando e pedindo. Eles vão nos atender. Escolham os seus pedidos. Escolham as suas necessidades. E assim a gente vai crescendo e evoluindo. E eu gosto de fazer uma brincadeira no final, que é sério, mas estou brincando. Nós estamos no planeta Terra, certo? Prova e expiação. Vamos para um planeta de regeneração. Adoro dirigir, mesmo sendo péssima, mas dirijo. Eu quero muito marcar um encontro com vocês lá naquele planeta de transição, que será a Terra do futuro. Parar o aeróbus e dizer, entra aí, vamos dar uma volta agora por outras colônias. O que é que vocês acham? O caminho é individual, mas é coletivo. E todos nós temos a oportunidade de fazermos o nosso melhor todo dia. Nosso encontro está marcado lá. Se eu não for a motorista do aeróbus, eu vou ser uma passageira. Nos encontramos. Muito obrigada. Boa noite a todos.